Bom dia, sétimo ano. Pessoal, vamos continuar aí a correção dessas atividades. Paramos na página 341, na questão número 9. Nós vamos terminar de corrigir aí, para depois, na próxima semana, vamos fazer 3 aulas de revisão, que na outra semana já é a nossa avaliação, tá? Bimestral. Então, vamos lá. Página 341. Questão número 9. A transferência de calor de um corpo ou sistema para outro tem várias consequências, como o aquecimento e a dilatação térmica. Sobre a dilatação térmica, o que ela é exatamente? Então, tá pedindo para você definir, né? Dizer o que é dilatação térmica. É o aumento das dimensões de um corpo em decorrência da elevação da temperatura. Então, repetindo, é o aumento das dimensões de um corpo em decorrência da elevação da temperatura. A 10. Quais são os tipos de dilatação térmica? Explique. Então, nós temos dilatação térmica, né? Então, dilatação linear ocorre quando a dilatação do corpo ocorre somente em relação ao comprimento. Então, isso é um tipo. Dilatação linear, quando a dilatação ocorre em relação ao comprimento. Outro tipo aí, dilatação superficial, quando a dilatação do corpo ocorre em relação ao comprimento e à largura. Então, dilatação superficial, quando a dilatação ocorre em relação ao comprimento e à largura. Outro tipo de dilatação aí, e a última, dilatação volumétrica, indica variação de volume, comprimento, altura e largura. Ou seja, a dilatação volumétrica, ela usa todas as dimensões, né? Então, dilatação volumétrica, quando há a variação de volume, comprimento, altura e largura, ou seja, ocorre dilatação, né, de todas as dimensões. A 11, pessoal. Observe o gráfico a seguir que mostra a evolução da temperatura corporal ao longo das horas do dia para um animal que vive em uma região desértica com bastante incidência solar. Um animalzinho aí endotérmico, né, pessoal? Então, ele tem lá temperatura interna, né? E o tempo, ou seja, as horas do dia, né? Então, tem lá, 8 horas da manhã, a temperatura do corpo desse lagarto é 10, né? 10 graus. 9 horas, 15 graus. 10 horas, já aumentou mais um pouquinho, uns 17. Tem que ir seguindo ali, pessoal. 11 horas, tá? Chegou no topo ali, ó. Às 2 horas da tarde, a temperatura desse animal é 30 graus. Ou seja, foi elevando de acordo com a temperatura. Vai passando as horas do dia aqui, a temperatura vai aumentando, né? E ele chegou lá, 2 horas da tarde, a temperatura do corpo dele estava 30 graus, tá? Aí ele pergunta, esse animal é endotérmico ou ectotérmico? O animal é ectotérmico, né? Porque a temperatura do seu corpo varia conforme varia a temperatura do ambiente. Então, a resposta aí é ectotérmico, porque a temperatura do seu corpo varia conforme a temperatura do ambiente. A 12.
Entre quais temperaturas a dilatação da água possui um comportamento anômalo? Lembrando que esse comportamento anômalo é o comportamento diferente, né, que a água tem em relação aos outros líquidos, por causa da ponte de hidrogênio. Usamos o termo anômalo aqui no sentido de indicar que o comportamento não é intuitivo ao esperado, o que seria esperado da dilatação da água se não tivesse o comportamento anômalo. Então, esse comportamento anômalo, ele se manifesta entre 0 graus e 4 graus Celsius. Se ele não ocorresse aí, a água iria aumentar o seu volume, né, na medida em que a temperatura fosse aumentada. Mas nesse caso, o volume diminui enquanto a temperatura aumenta. Então, se não houvesse esse comportamento análogo, a temperatura da água iria aumentar e seu volume iria aumentar. Como acontece esse comportamento análogo, a temperatura aumenta, né? Mas o volume diminui, tá? Então, é o inverso. Aí tem lá um resumo de tudo que nós vimos nessa unidade. Transmissão de calor. Aí vamos começar lá pelo lado esquerdo aí, pessoal. Diz lá, transmissão de calor ocorre entre diferentes sistemas por meio da convecção. É a palavrinha que está faltando nesse quadradinho aí, onde tem sistemas, aí tem lá, por meio, abaixo desse, um quadradinho vazio aí, onde vocês vão colocar convecção. Depois vem predominantemente em líquidos e gases, o que você tem que preencher. À esquerda disso daí, pessoal, onde tem uma setinha que sai lá, por meio de, tem um quadradinho aí em branco que vocês vão colocar irradiação. Aí embaixo dele vem, não necessita de meio material. Ainda saindo desses sistemas aí, agora à direita, tá lá, sistemas por meio de. Aí nós temos o primeiro quadradinho aqui, condução, predominantemente em sólidos. Depois lá em cima de novo, transmissão de calor. Aí tem uma flechinha onde ele vai lá, conduz, dilatação, pode ser. Aí tem 3 quadradinhos aí para você preencher. Linear, superficial, volumétrica. Então, linear, superficial, volumétrica. Então, esse daí é um resumozinho que vocês precisam saber, né? Dessa unidade 4, tá? Página 343, para finalizar. Lembrando que esse para finalizar tem questões aí, são 17 questões, e essas 17 questões, pessoal, é em relação ao caderno 2 todo, né? As 4 unidades. Então, vamos lá. Ele diz a primeira aí. A atmosfera do planeta Terra é importante para a manutenção da vida em diferentes contextos, como na interação com a luz solar, relação com temperatura e com as mudanças climáticas. Descreva de que forma a atmosfera protege os seres vivos nesses 3 contextos. Então, vamos lá, pessoal. Aí é meio longo, tá? Mas vocês podem ouvir a explicação que eu vou fazer e aí vocês colocam as palavras de vocês.
Então, a atmosfera protege os seres vivos dos raios solares nocivos à saúde, tá? Então, é uma aí, nesse contexto aí, descrever de que forma a atmosfera protege os seres vivos. Protege dos raios solares nocivos à saúde, garante uma temperatura adequada à vida na Terra, né? Então, se vocês colocarem essas duas coisas aí, já é o suficiente. Protege os seres vivos dos raios solares nocivos à saúde, garante temperatura adequada à vida na Terra. Então, são esses dois aí. 2. A atmosfera apresenta diferentes composições de acordo com a altitude. Quais são elas? Então, é só colocar aí o quê? As 5 camadas da atmosfera, né? Isso eu vou pedir em prova com certeza, pessoal. Então, são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São 5 camadas, pessoal. O pessoal está perguntando aí, né? A atmosfera apresenta diferentes composições de acordo com a altitude. Quais são elas? São as camadas, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. 3. Em que camada da atmosfera existe maior concentração de ozônio? Por que a camada de ozônio é importante? Então, a camada que existe maior quantidade de ozônio é na estratosfera. Estratosfera, essa é a camada. Agora vamos ver lá por que a camada de ozônio é importante. Porque, pessoal, a camada de ozônio, né, ela funciona como se fosse uma barreira para os raios UVS, né? Ou seja, os raios ultravioleta do Sol. Então, a camada de ozônio protege a Terra contra os raios ultravioleta do Sol. Se não fosse essa camada de ozônio, os raios do Sol, os raios ultravioleta do Sol passaria direto, né? E com muita intensidade, aqueceria muito a Terra e não haveria possibilidade de vida. 4. O ar atmosférico que respiramos é composto por diferentes elementos químicos que se combinam em diferentes tipos de gases. Quais são eles? Nitrogênio, oxigênio, gás carbônicos, gases nobres, né? Ou gases raros. Então, os gases que estão presentes na atmosfera: nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e os gases raros ou gases nobres, tanto faz. 5. A energia é um conceito abstrato e sua definição foi um desafio para a ciência. Pensando na sua relação com o trabalho, como a energia poderia ser definida? Então, como que nós podemos definir a energia? Energia é a capacidade que tem um corpo, uma substância ou um sistema físico de realizar trabalho. Então, repetindo, energia é a capacidade de um corpo, vírgula, uma substância ou um sistema físico
de realizar trabalho. 6. Tanto em nosso cotidiano quanto em diversas aplicações tecnológicas que nos cercam, a energia se manifesta de diferentes formas ou modalidades. Cite as principais. Então, tipos de energia que nós temos: energia mecânica, né? Que se classifica lá como energia cinética, né? Energia mecânica. Energia potencial, né? Energia luminosa, térmica e sonora, tá? Então, são os tipos de energia que nós vimos, né, pessoal? 7. As fontes de energia podem ser classificadas entre renováveis e não renováveis. O que são fontes de energia não renováveis? Cite os principais exemplos. Não renováveis, pessoal, são aquelas que precisam de milhares de anos para se formar. Então, fontes de energia não renováveis são aquelas que precisam de milhares de anos para se formar. Quais são essas principais fontes de energias não renováveis, pessoal? Os combustíveis fósseis, né? Que é o que, pessoal? Combustíveis fósseis são o que? O carvão mineral, o petróleo, gás natural, urânio, né? Então, são esses. 8. Diferentemente do significado social, o trabalho no estudo da ciência refere-se a uma grandeza física que se relaciona com a energia. O que é trabalho no contexto científico? Não é o que nós entendemos como trabalho, sei lá, numa empresa trabalhar, não. O trabalho, a palavra trabalho no contexto científico, ou seja, para os científicos, para os cientistas. Então, para eles, o trabalho é um processo de transferência ou transformação de energia. É o produto entre a intensidade da força e o módulo do deslocamento. Repetindo, é um processo de transferência ou transformação de energia. Ponto na mesma linha. É o produto entre a intensidade da força e o módulo do deslocamento. Página 344, última página aí da apostila. A 9. Vamos lá. Qual a relação entre trabalho e força? O trabalho depende da parcela da força que atua na direção do movimento. Tá? Então, a relação entre trabalho e força. O trabalho depende da parcela de força que atua na direção do movimento e será tanto maior quanto maior for a intensidade da força e do deslocamento causado por ela. Então, repetindo aí, pessoal, para quem não conseguiu, que é a resposta um pouquinho longa. Trabalho depende da parcela de força que atua na direção do movimento e será tanto maior quanto maior for a intensidade de força e o deslocamento causado por ela. 10. O que são máquinas simples? São aparatos tecnológicos cujo objetivo é garantir vantagem mecânica na realização de uma tarefa, poupando esforço dos seres humanos, né? Então, o que são máquinas simples? São aparatos tecnológicos cujo objetivo é garantir vantagem mecânica
na realização de uma tarefa, poupando esforço dos seres humanos. 11. Quais são os principais exemplos de máquinas simples? Polias, cordas, rodas, planos inclinados. Então, vamos lá. Exemplos de máquinas simples: polias, cordas, rodas, planos inclinados. 12. O que são máquinas complexas? Cite os principais exemplos. Aquelas construídas com a associação de máquinas simples. Então, muito simples, né, pessoal? O que são máquinas complexas? As que são construídas com a associação de máquinas simples. Citar exemplos: motor de carro, as bicicletas, as máquinas térmicas, né? Vamos lá, a máquina a vapor, né? Os refrigeradores, tudo isso são máquinas complexas. 13. Atribuímos a Arquimedes a frase: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e moverei o mundo. O uso das alavancas é uma das formas de fornecer vantagem mecânica para a realização de tarefas. Como elas podem ser classificadas? As alavancas podem ser interfixas, interresistentes e interpotentes. Então, a classificação das alavancas: interfixas, interresistentes e interpotentes. Essa é a classificação. 14. Polias e roldanas também são máquinas simples. Quais os tipos existentes de cada uma dessas máquinas? Roldanas fixas e roldanas móveis. Então, a resposta aí: roldanas fixas e roldanas móveis. 15. Nos estudos sobre calor e temperatura, o conceito de equilíbrio térmico é muito importante. Explique o que ele significa. É a equivalência de temperatura entre dois corpos que ocorre como consequência da transmissão de energia térmica daquele que apresenta maior temperatura para o que apresenta menor temperatura. Repetindo, o que significa equilíbrio térmico, né? É a equivalência de temperatura entre dois corpos que ocorre como consequência da transmissão de energia térmica daquele corpo que apresenta maior temperatura para o que apresenta menor temperatura. 14. Entendemos que o calor é uma grandeza diferente da temperatura. O que exatamente é a temperatura de um corpo ou sistema? Como ela pode ser medida? O que é e como se faz a medição de temperatura? Então, vamos por partes aí, né? Temperatura é uma grandeza física que mede o nível de agitação das partículas que constituem um corpo. Então, primeiro aí, temperatura é uma grandeza física que mede nível de agitação das partículas de um corpo. Ponto, na mesma linha. A temperatura é mensurável por meio de um instrumento chamado termômetro, ou seja, a temperatura é medida através do termômetro.
17. O que são escalas térmicas? Quais são as mais importantes? Então, nós temos lá, o que são escalas térmicas? Um conjunto de valores numéricos, vírgula, cada um deles associado a uma temperatura. As escalas mais importantes são Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, escala termométrica, né, que ele está perguntando, corresponde a um conjunto de valores numéricos, cada um deles associado a uma temperatura. As escalas mais importantes são Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Bom, pessoal, com a correção aí dessas atividades, nós encerramos a nossa unidade 4, tá? E conseguimos terminar, então, nesse segundo bimestre aí, conseguimos terminar a unidade 3 e 4, né? Ou seja, conseguimos terminar a nosso caderno 2. Vamos ter uma semana aí de revisão para a prova bimestral, ou seja, são 3 aulas. Vou fazer a revisão, frisando para vocês novamente que é muito importante que vocês assistam a revisão, tá? Por conta de vocês terem ido mal na primeira avaliação, certo? Nós vamos ter aí 3 aulas de revisão e vocês vão poder tirar dúvidas, tá? Da unidade 3, da unidade 4, ou seja, dúvida dessa revisão no privado. Lembrando que tudo que eu falo na revisão está na minha prova, pessoal. Vocês já estão acostumados com isso, tá? Tudo que eu falo na revisão tá lá. E sem contar que, quando eu faço a revisão, eu peço para vocês grifarem na apostila as partes que eu acho mais importante, né? Vocês grifam aí na apostila. Se vocês estão grifando o que eu acho mais importante, é porque é isso que eu vou pedir na prova. Então, por favor, não vão deixar de assistir a videoaula, ou melhor, as videoaulas, porque serão 3 de revisão, tá, pessoal? Por hoje é só, beijo a todos.